Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta segunda-feira, dia 12 de agosto, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Mateus 17, versículo 24. Várias vezes eu participei da Santa Missa no terceiro domingo do mês, na cidade pernambucana de Carpina, na paróquia de São José. Esse é o dia em que os fiéis daquela paróquia oferecem o seu dízimo. Na hora do ofertório, o povo forma uma longa fila e um por um traz o seu envelope e com ele toca o altar e o deposita num grande cesto. O fato de tocar o altar com o envelope é compreensível. O que está dentro do envelope representa a participação daquele fiel na oferta que a igreja faz a Deus. De fato, durante a apresentação das oferendas em cada missa, o presidente da celebração bendiz o Senhor pelo fruto da terra e do trabalho do homem, no sinal do pão e do vinho. Mas realmente o que me chamava a atenção naquela grande fila de pessoas cantando e apresentando o seu dízimo em Carpina era a presença do pároco e do vigário paroquial na fila também. Padre José Rolim e o Padre Breno, que estavam à frente da Assembleia, iam também para a fila e cada um apresentava o envelope com o seu dízimo. No início, muita gente estranhou. Achavam, com razão, que os dois padres não precisavam ir para a fila como todo mundo, eles estavam dispensados do dízimo. Já eram ministros do altar, já davam do seu tempo e de sua vida a serviço da igreja, não havendo mais necessidade de devolver o dízimo. Aliás, do dízimo do povo já saía a sua côngrua, o seu prolabore. Mas os dois padres não faltavam na fila e nem se preocupavam de fornecer qualquer explicação. Tudo isso ilustra o evangelho de hoje. Num dia em que Jesus e seu grupo estavam chegando a Cafarnaum, cobradores do imposto do templo perguntaram a Pedro se Jesus pagava aquela taxa. Pedro, para facilitar as coisas, acho eu, disse que sim. E quando entrou em casa, Jesus puxou logo o assunto. Perguntou se num reino a quem se cobra os impostos, aos filhos do rei ou aos estranhos? Pedro respondeu que, claro, aos estranhos. Os filhos estavam mais do que dispensados. O reino era do pai deles, ora essa. Ainda assim, para não ser motivo de escândalo, Jesus mandou Pedro providenciar o pagamento. Assim lhe indicou que fosse pescar, que era a profissão de Pedro. No primeiro peixe fisgado, encontraria uma moeda, o estáter, que daria para pagar o imposto por si e pelo mestre. 3 coisas pelo menos podemos aprender com essa página do Evangelho de hoje. O primeiro ensinamento vem dos chatos que cobraram o imposto. O imposto de que se fala nessa passagem não é o dízimo, nem o imposto de César. No dízimo, apresentava-se como oferta a Deus os primeiros frutos da agricultura e os primeiros animais de corte do rebanho. O dízimo tem a ver, então, com ganhos, salários, rendimentos. Também, claro, não se trata do imposto ao Império Romano, devido pela condição de povo subjugado. Este era pago com muita má vontade e no meio de muitos conflitos. Além da prática do dízimo, havia no povo de Deus, do tempo de Jesus, um imposto anual para a sustentação do templo. Os levitas, os cantores, os sacerdotes, a lenha, o funcionamento do templo e do seu culto. O imposto do templo era anual, pago pelos homens e equivalia a 2 dias de trabalho, pagos com uma moeda grega chamada dracma. Somos responsáveis pela manutenção da casa de Deus.
É o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento vem do exemplo de Jesus. Ele não estava obrigado, como filho de Deus, a pagar esse imposto. Aliás, muita gente, pela sua ligação com o templo, estava dispensada, sacerdotes, levitas, rabinos. Mas Jesus fez questão de participar, de dar bom exemplo, de mostrar-se também comprometido. Nessa responsabilidade com a casa de Deus, ninguém deve se omitir. As lideranças podem ajudar muito, como Jesus, como os padres de Carpina, dando bom exemplo. É o segundo ensinamento. O terceiro ensinamento vem do peixe. É verdade que Pedro foi pescar, mas o que se conseguiu para a oferta do imposto não foi só trabalho de Pedro, mas foi particularmente providência divina. Ele encontrou a moeda na boca do peixe, conforme a palavra de Jesus. Há aqui uma lição muito importante para as coisas de Deus. Quando a boa vontade de nossa parte, mesmo não tendo, aparece um jeito, coisa da providência de Deus. Muita gente já experimentou isso. É o terceiro ensinamento. Vamos guardar a mensagem. O Evangelho de hoje nos chama à responsabilidade de filhos na manutenção da casa de Deus. Somos responsáveis pela casa do Senhor. Jesus mesmo deu exemplo. Mesmo sendo filho, estando dispensado, participou também com sua contribuição para o templo. O dinheiro que Pedro achou na boca do peixe nos mostra que o próprio Senhor, na sua providência divina, nos ajuda a encontrar modos de participar na manutenção de sua casa e de sua obra. O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Mateus 17, versículo 24. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, muito temos que andar em matéria de corresponsabilidade na manutenção da igreja e de sua missão evangelizadora. O nosso dízimo nem devia ter esse nome, pois não passa de uma simples oferta que não tem relação com os nossos ganhos reais. E as nossas ofertas, ao menos as que oferecemos nas celebrações, são trocados, dignos de um esmolé. Damos esmolas, não sustentamos a casa de Deus. Senhor, converte o nosso coração. Que o teu exemplo nos ajude a partilhar com amor e confiança para o sustento da tua casa e para a realização de suas responsabilidades para com os mais pobres, com a formação dos nossos ministros, com a evangelização do mundo. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. É hora de você rever a sua participação de filho ou de filha na casa de Deus. Hoje, tome uma decisão nesse assunto. Oferta na mão direita, na esquerda o coração. A ti, ó Senhor da vida, a ti nossa gratidão. Oferta na mão direita, na esquerda o coração. A ti, ó Senhor da vida, a ti nossa gratidão. Nossa gratidão a ti pelo dom da vida, pelo
dom da vida, nossa gratidão.